Meus amigos, um prazer estar aqui com vocês para iniciarmos esse estudo sobre a história da literatura do nosso país, sobre a história da literatura brasileira. E nós verificamos que, como tema da aula de hoje, trazemos o realismo de Machado de Assis, portanto, o realismo machadiano. Sempre bom ter noção de tempo e de espaço. O professor Fábio Coelho, Machado de Assis viveu em que época? Escreveu, publicou em que período? Machado de Assis começou a escrever e publicar, meu povo, ainda no final do século XIX. Já chegando mesmo ao finalzinho do século. Embora tenha tido duas fases, porque Machado de Assis, como escritor, ele foi bem eclético, foi bastante sincrético. Porque ele experimentou praticamente todas as escolas do século XIX. Do romantismo, o realismo psicológico, o realismo exterior, que foi o naturalismo, o parnasianismo, simbolismo, que foram as escolas que permearam, né, que caminharam por todo o século XIX. E ele experimentou todas elas, mas se firmou no realismo psicológico. Embora, repito, tenha tido uma fase menos madura, que foi a sua fase romântica. Vocês podem perceber, inclusive, aqui algumas citações, algumas colocações em que eu faço alusão a romances da primeira fase machadiana, que foi a sua fase romântica, anunciada como a menos madura, bem de acordo com a sociedade da época, o público leitor, o gosto do público leitor da época. E aí Machado de Assis, além da poesia, né, além de ter escrito dezenas de poemas extremamente românticos, partiu para o romance e escreveu Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, que se tornou um clássico desta fase, e Yaya Garcia. E o leitor vai percebendo que a cada romance ele já vai ensaiando, ele já vai demonstrando interesse por um realismo mais denso, por um realismo mais psicológico, já vai demonstrando assim, uma vontade de vasculhar o íntimo de seus personagens, conhecer seus sentimentos, suas sensações, e isso ele vai passar para a narrativa com mais veemência, né, com mais consistência, de uma forma bem mais densa, a partir da publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que se tornou o marco inicial do realismo na literatura brasileira. Um verdadeiro divisor de águas, em que se vê um novo Machado de Assis, já contaminado mesmo, já consumido, melhor dizendo, por esse realismo psicológico, por esse realismo denunciador, porque há crítica social, sim, no realismo, nos romances realistas de Machado de Assis, e que eu fiz questão também de anunciá-los para vocês aqui na lousa, aqui no quadro. A começar pelo romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado ainda em 1881, que pela data vocês podem comprovar o que eu falei há pouco. Realismo como escola literária, como estilo de época, aconteceu ainda no final do século XIX. E aí, acompanhado por Quincas Borba, em que se vê uma intertextualidade forte, porque o Quincas Borba, primeiramente, aparece como personagem no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que para a época já era um sinal de modernidade. Trazer uma personagem para dentro de um outro romance. E, posteriormente, Machado de Assis escreve Quincas Borba, que aparece muito mais no Memórias Póstumas de Brás Cubas, defendendo a sua teoria do humanitismo. E verificamos também a publicação de Quincas Borba e, por último, Memorial de Aires. Os críticos, na maioria, anunciam que a cada romance realista, Machado de Assis vai amadurecendo o seu psicologismo, a sua capacidade de investigar o íntimo, não só de seus personagens, mas o íntimo do ser humano, através de uma maneira irônica, com um humor realmente muito apreensivo, muito investigador, tá? Demonstrando sempre uma visão muito pessimista sobre o estar do homem no mundo. Em nenhum momento Machado de Assis demonstrou interesse de apresentar a qualidade, de apresentar o ser humano, não é, como retrato da felicidade, da perfeição, muito pelo contrário. O homem muito a desejar. Então, repito, Machado de Assis, como escritor, demonstrou uma visão muito pessimista sobre a existência humana. E além de cronista, além de romancista, também enveredou um pouco para a política, verificou que não era bem a praia dele, chegando aí ao ministério, e volta realmente para a sua produção literária. Mas não se identificou com o naturalismo. Machado de Assis se firmou mesmo, foi no realismo psicológico, esse que eu já citei, os objetivos, as terminalidades, tá? As intenções do autor de conhecer e apresentar sua visão de mundo, sua visão de gente, o ser humano, a vida como ela é, sem tirar nem pôr,
sem afastar o jarro do lugar. Então esse acentuado grau de verossimilhança deu um notável, um espetáculo, além da metalinguagem, né, além das digressões, em que ele conversa diretamente com o leitor, a quebra da linearidade narrativa, sem ter mais essa história de mocinho e vilão, mostrar que as personagens são esféricas, são redondas. Sim, todos nós somos redondos, estamos sujeitos a mudanças a qualquer instante, diante das peripécias da vida. E era esse o projeto literário do realismo machadiano. Mostrar o que é a vida do jeito que ela é. Repito, sem tirar nem pôr. E doa em quem doer. Por isso se diz que o realismo machadiano criticou muito a burguesia e, se por um lado, favoreceu a aristocracia. É o que se vê. E o fato, além do romance, né, que ele escreveu, que principalmente os realistas, um sucesso grandioso, na crônica e nos contos, eu achei curiosa essa informação, o escritor compôs cerca de 200 contos, que vocês vão de convir que para o século XIX, mesmo final do século XIX, com toda a Revolução Industrial, né, com toda essa transformação por qual a sociedade passava devido a um surto de cientificismo, é uma excelente quantidade, aproximadamente 200 contos escritos por Machado de Assis, que apresentou a mulher de uma forma mais dissimulada, mais pérfida, tá? Mais atrevida, mais ousada, tá? Mais independente, uma mulher bem mais mulher. Não tenho dúvida que nós batemos um bom papo sobre Machado de Assis, vida e obra, com o professor Fábio Coelho. Mais uma vez, um abraço e até o nosso próximo encontro.